Olá, pessoal, bom dia. Voltamos. Bom, hoje nós temos mais uma live, tá? Hoje é com o Dr. Fabrício. Ele vai nos passar várias informações da área tributária, tá? São informações que eu acho que vão contribuir bastante nesse momento, né? E vários. Então, tenho certeza que o doutor nos trará muitas informações interessantes que nós não temos acompanhado tanta divulgação assim. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Doutor, me ouve? Perfeito. Tá muito barulho aí para vocês? Bom dia. Doutor, primeiro gostaria de agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz do doutor ter aceitado participar com a gente assim tão repentinamente, né, doutor? A gente conversou ontem e o doutor já se dispôs a vir agora de manhã para dar uma conversadinha com a gente, né? É um É, momento que a gente está precisando de informações, né? Eu tenho certeza que as informações que o doutor vai trazer hoje vão ser de grande valia, aí, principalmente para os empresários. Então, eu agradeço muito a sua participação e eu gostaria que o doutor se apresentasse para o pessoal que me segue, que não o conhece. mas eu que agradeço pelo convite, doutora. Realmente, são esses bate-papos que são muito interessantes, né? O nosso mundo jurídico está muito rápido, está vindo muitas medidas provisórias, muitos decretos, leis ordinárias estão vindo aí, e É verdade. tudo isso tem reflexo nos dois lados. O empresariado, o empregador e dos empregados, né? Então, nossa live aqui vai estar focada no direito do empresário. O empresariado, os empregadores que estão um pouco perdidos ainda nas informações, tá? Então deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui parado. Melhorou? Eu ficava segurando a Perfeito. mão, ficava tremendo. Então vamos lá. Tentar falar um pouco sobre isso, essas variantes aí, né? Uhum. Saiu agora a 936. Muitos estão preocupados sobre esses benefícios. O artigo 8º dela fala que se o empregador não recolher os benefícios, ele vai perder direito também de usufruir as benesses, né? E a gente quer Sim. tranquilizar quanto a isso. Não podemos observar essa medida provisória de forma isolada, mas sim em conjunta com a 927. A 936 nada mais do que a regulamentação do artigo 18, que havia sido vedado lá naquela ocasião, aonde o governo federal vai dar a contrapartida e vai, assim, dar esse suporte, atendendo às necessidades dos nossos empregados, mas dando suporte também ao empresariado, porque nós sabemos o peso que é uma folha de pagamento. Hoje, Sim. os encargos trabalhistas representam 70%. Né? Então, como tem uma contrapartida, a gente fica focado nessa situação aí. Fora isso, teve as benesses aí do Simples também, o pessoal que já tem os prazos postergados para fazer os recolhimentos dos encargos, né? E uma coisa que é muito esquecida desde 2012, as benesses também, na instrução normativa lá de 2012, a 12 de 2012, que foi referenciada também pela Receita Federal do Brasil, aonde em caso de calamidade fica-se automaticamente postergado. Então, todo mundo fala assim, poxa, mas e os lucros, as empresas, né? Participa do lucro presumido, lucro real, não está vindo nenhum socorro. Não, esse socorro já existe desde 2012, então nós precisamos aqui reativá-los, né? Porque já existia essa previsão infralegal aí. E o que mais que eu poderia estar passando para vocês? Eu estou só falando aqui. Fazendo um panorama geral, né, doutor, para a gente poder entrar no assunto. Mas eu acho que só essa introdução que o doutor fez, a gente já enxerga uma possibilidade de tentar reduzir até os custos, né, que a empresa vai ter nesse período. Não só nesse período, eu acho que, no geral, as empresas elas precisam ter essa orientação com relação até à folha de pagamento, que, como o doutor colocou, é de fato o custo maior que uma empresa tem. Né? E aí, às vezes, estão pagando impostos que não deveriam, ou da forma que maior do que deveria. Né? Então, acho que é importante a gente também ficar
ligados, né, nessa questão de folha de pagamento, porque às vezes fica uma coisa muito onerosa para o empregador, sendo que ele poderia reduzir também os custos nesse sentido. Então, acho que hoje a gente vai aprender bastante nesse sentido. E então, o doutor pode ficar à vontade para expor, porque a gente aqui está hoje só para aprender mesmo. Vamos começar de uma história cronológica, né? Então, vamos falar sobre esses tributos aí. Hoje nós temos 76% das empresas que estão inseridas no lucro, no regime tributário simples nacional. Antigamente, o forte, até 2000 e pouco, o forte era todas as empresas estavam no lucro presumido e quase ninguém ia para o lucro real. Depois de 2000, passaram a elencar muitas empresas no Simples Nacional, que é um formato mais sucinto, onde numa única guia está todos os tributos ali recolhidos, você não precisa ficar fazendo vários cálculos, né, para fazer os seus devidos recolhimentos. E isso tem saído bastante normativa, bastante assuntos inerentes a esses benefícios. E uma das principais medidas que o governo tomou foi trazer algumas medidas sobre ela, onde ele automaticamente, para essas empresas, já postergou por 90 dias. Todo o recolhimento de FGTS, recolhimento de alguns encargos federais, né, que eram incidentes, onde o que venceria no mês 4 vai começar a ser pago no mês 7, assim sucessivamente. E o pessoal se perguntava, e o lucro presumido, o lucro real, que normalmente são empresas que já estão num porte societário maior. E esse porte societário, por sua vez, também tem essa folha de pagamento muitas vezes maior. Então, a gente vem relembrar de 2012 sobre aquelas previsões. Passado isso, começaram a cogitar sobre os benefícios para os informais, como seria, como não seria, né? E aí vieram com uma medida provisória, 927. Só que ela veio inacabada. Alguém apertou o dedinho lá para publicar ela, sendo que já era previsto fazer essa contrapartida do governo. E aí todo mundo caiu em cima, e aí, como que vai fazer, como vai fazer, como vai fazer? Então, era um momento de tranquilidade, trazer o pessoal, falar, olha, o que foi revogado não foi a MP, foi somente o artigo 18, provavelmente vai vir alguma coisa nova, tal, e veio. Existem algumas pessoas que falaram, ela veio inacabada, ela veio omissa, ela veio, deveria ter falado sobre vale de refeição. Gente, a 927 que complementa ela, é muito clara. No seu artigo 2º, ela traz a seguinte menção, né? Sobre a possibilidade do acordo individual. Isso é um outro dilema, que não caberia aqui, né? A gente tem que se apegar ao texto da lei. Onde fala, o lapso temporal, durante o estado de calamidade, né? O empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir permanência do vínculo empregatício. Ponto. Ele protegeu o empregado. E, ao mesmo tempo, o empregador, uma vez que não teria que fazer todo o recolhimento das verbas rescisórias, que é outra situação também. Terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Essa parte-chave está sendo passada ao passar ainda, e o pessoal não está se atentando. O que quer dizer? Gente, ele não está negando ou querendo se sobrepor sobre a lei do Vale Transporte, a lei da Vale Alimentação, a própria CLT, mas uma coisa é certa, a Constituição tem que ser preservada. O que é constitucional? É o direito ao salário, o 13º, as férias, entendeu? Então, essa é a situação. E o Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, isso não é constitucional. É legal, tem lei prevendo isso, mas é uma lei infraconstitucional. Então, nós queremos trazer para os empregadores aqui essa tranquilidade. Gente, não tem problema. Os seus funcionários eles estão em home office. Nessa situação, eles não têm locomoção.
Uma coisa que a própria lei do Vale Transporte previa era isso. Ah, mas e o Vale Alimentação e o Vale Refeição? Aí é que entra o interesse do acordo. Logo na primeira parte do artigo 2 fala. Então, um acordo, ambas as partes têm que ceder. É um momento atípico que exige medidas atípicas. A gente não pode menosprezar um lado e nem sobrepor sobre o outro. Eu acho que esse interesse aí de caminhar junto é o que vai fazer o crescimento mútuo, tanto do empregado, nessas oportunidades, está aprendendo a trabalhar de forma remota e acabar vendo a questão da produtividade, e dos empregadores. Aproveitar esse nicho, aproveitar esse momento, que para mim ele não volta atrás. Não vai voltar ao que era antes. Muitas lojas que só tinham espaço físico, hoje estão correndo atrás de pessoas desenvolvendo lojas virtuais no Facebook e tal, para fazer suas vendas. E a hora que ela vê que isso agrega receita à sua empresa, não tem o porquê dela menosprezar. Sim, eu acho até que isso vai mudar os nossos hábitos de consumo, né? Acho que uma das coisas que nós vamos levar depois dessa situação que nós estamos passando, dessa pandemia, é mudar hábitos de consumo e também mudar a mentalidade de algumas questões. Eu acho que muito a gente tem discutido também referente às próprias empresas, né? Essa questão de não ter um fluxo de caixa, de quem é autônomo também não estar aí preparado para esse tipo de situação, porque o que a gente tem visto muito são pequenas empresas, né, microempreendedores, com muitas dificuldades de manter um negócio, né, que não está vendendo agora. Então, acho que isso são coisas que a gente tem que levar de positivo. Todos os dias que eu comecei a fazer essa live, eu tenho tentado trazer algo de positivo. Acho que a gente tem que pensar numa coisa positiva para levar. E eu acho que nesse assunto acho que cabe muito, doutor, a gente pensar nesse sentido, né, de mudar esses hábitos de consumo, como o doutor colocou, de mudar a mentalidade referente à sua gestão, né, da sua empresa, a sua gestão de negócio mesmo, de ter uma mentalidade que você entenda, né, que você precisa estar preparado para situações, né, como essas. Lógico que a gente não esperava uma situação como essa, mas não necessariamente uma situação tão drástica como essa, mas crise sempre acontece, né? Alguma situação que pode ser uma pedra no sapato aí acontece, então a gente tem que sempre pensar nesse sentido, né? Então acho que é importante o que o doutor colocou e eu acho que é bem pertinente para esse momento. E é um momento muito oportuno, porque as empresas não sabem, mas elas têm dinheiro em caixa, gente. Ela tem dinheiro em caixa. Precisaria, sim, fazer uma auditoria, fazer um levantamento. As empresas simples nacionais, lucro presumido, lucro real, todas elas têm dinheiro em caixa. Vamos começar pelo princípio. Simples Nacional, que o pessoal recolhe uma única guia. Todo dia 20 vai lá e recolhe a guia do seu faturamento do mês anterior. Nessa guia, ela tem vários produtos, vários itens, federais, estaduais e municipais já previstos nela. Uma coisa que ninguém se atenta são sobre a tributação do ICMS na modalidade de substituição tributária. Ou seja, é um tributo monofásico. Esse tributo tem que ser recolhido na fabricante. Ela fabricou e ela vai passar para os seus distribuidores. Só que toda a cadeia vai pagando esse ICMS de substituição tributária. Só que, como ele é um produto monofásico, deveria ter sido recolhido só lá na frente. Todos os demais, ele tem direito a esse crédito, porque compôs os seus pagamentos. Aonde que a gente vai encontrar isso? Supermercado, restaurante, bar, lanchonete, farmácia, drogarias, empresas de cosméticos, revendas em geral, autopeças, entendeu? A gente tem uma gama enorme de empresas que estão no Simples Nacional que poderiam se beneficiarem agora. Só para você ter uma ideia, ela conseguiria recuperar agora, dos últimos 5 anos, dos últimos 60 meses, algo em torno de 20, 60, 80, 100 mil reais. Num momento de crise desse, de forma administrativa, que o prazo é de 90 dias, né, 30 dias do requerimento, mais apreciação, para a Receita Federal fazer o crédito direto na conta da empresa. Agora, com o período da calamidade, tudo isso foi antecipado.
Tem empresa que 45 dias está recebendo esse crédito. Caramba. Nossa, Só que, se você não pedir, o não você já tem. sim. E Aí até é acho uma... que bem isso mesmo. A pessoa não sabe o que o doutor colocou. A pessoa não sabe, tem um crédito para receber, que com certeza vai auxiliar bastante nesse momento, né? Então é muito importante ser divulgada essa questão também. Muito obrigada por Isso, compartilhar essa questão conosco hoje, isso, porque eu acho que vai de fato ajudar muitas empresas. isso eu estou falando em Simples Nacional. Entendeu? Claro que aquele Simples Nacional, que a pessoa vai lá, fala que não ofere mais de 80 mil de faturamento no ano, gente, desculpa. O governo sabe, entendeu? É impossível uma empresa manter funcionário, perdão, manter funcionário, manter um ciclo e não tirar 360 mil reais no ano. Ou seja, uma empresa que se manter atrás, pelo menos R$ 1.000 por dia, ela tem que faturar. Aí, existe aqueles casos e que a gente pode jogar para baixo. Pode jogar para baixo, aí é a sonegação. Na hora da sonegação, quando você precisa do benefício, você não vai ter. Então, olha a mudança de paradigma que essa calamidade está trazendo. Vamos conseguir ajustar até esse lado. Não é que quanto mais imposto, melhor. Não. Mas quanto mais realista é, melhor vai ser o socorro para você. Aquela pessoa que tem empresa, que ficou 10 anos trabalhando, colocando, declarando sempre o mínimo, agora chega, ela não vai ter socorro. Por quê? É uma coisa lógica, uma consequência natural. Então, vamos mudar esse paradigma, vamos começar 2020, observar todas essas janelas de oportunidades aí que existem. Muitas empresas com dinheiro em caixa e não sabem. O pessoal do lucro presumido, a mesma coisa. Porque o lucro presumido, o que é? Você fez um faturamento de 100 mil, sua base de cálculo é 32 mil e desses 32 você recolhe 15%. Ele presume uma despesa, então você não tem muito o que abater. Nesse momento, vai ter muito investimento maciço nas empresas para equipamento, para tecnologia, para atender toda essa demanda, e ela não vai poder, com certeza a despesa dela vai ser maior do que a presunção que o governo dá, então seria um momento aí, dependendo do ano fiscal da empresa, fazer a mudança, mudar a chave, coloca no lucro real. Por quê? Toda essa despesa ela vai se transformar em investimento e vai ser permitido, assim, você fazer a depreciação. O único sistema que permite fazer depreciação é o lucro real. Entendeu? Um computador, por exemplo, você deprecia ele em 3 anos. Hoje você vai comprar um computador a 3 mil, 4 mil reais. Aí você deprecia ele em 3 anos. Isso quer dizer, em 3 anos, do que você pagou aqui para o Extra, para qualquer outra empresa, vai ser diluído nos seus impostos. O governo te permite isso. Adquirir um carro, a mesma coisa. O carro, 5 anos você faz. Adquirir uma mesa, 2 anos, mobiliários, equipamentos. Então, cada um tem o seu parâmetro. É uma parte muito gostosa, onde a gente consegue ver grandes resultados e você vê que a empresa acaba não ficando naquela mesmice. Hoje ela fica, talvez, por falta de conhecimento. É trabalhoso? Ela é trabalhoso, mas ninguém disse que a vida do empresário não é trabalhosa. Ele tem que pensar e pensar fora da caixa também. Observar essas nuances, né? O que a lei permite, e aí ele vai conseguir enxergar. Outro ponto interessante, falamos da 936, falamos da 927, falamos do Simples, lucro presumido, lucro real, o que mais que a gente poderia estar trazendo aí? Grandes oportunidades para negociar com os bancos. Muitas empresas têm capital de giro, muitas empresas têm cheque especial, têm um cartão corporativo, e nesse momento, às vezes, não pode ser até que ela esteja enrolada, está pagando os mínimos. Vamos resolver a situação. Há previsão e há uma grande viabilidade de fazer negociações. Entender. Capital de giro de 200 mil, você consegue regularizar ele com 50 mil, 30 mil, dependendo. Para pessoas jurídicas, que é normalmente mais fácil, né? O capital de giro ele tem uma modalidade diferente do cheque especial, porque o capital de giro ele é uma conta negativa que é jogada em favor da empresa. Então, ela te abre um capital de giro de 200 mil, você já fica devendo para o banco 200 mil, e aí conforme vai fazendo o fluxo, ele é um fluxo de taxa de juros diária.
E às vezes a pessoa acaba se perdendo, porque todo mundo só conhece a taxa anual ou a taxa mensal. Então, até que ponto? Então, é muito interessante parar nesse momento. Vamos rever algumas situações. Vamos analisar isso aqui. Doutora, observa, onde que eu tenho direito aqui? Então, porque a gente tem que, e no nosso segmento do direito, a gente tem que ser bem detalhista. A Uhum. Rita está aqui, estudamos junto, ela, ela, ela me conhece a minha questão de ter, como que eu vou falar? Eu sou muito metódico nesse ponto. Eu acho que todo tributarista, ele acaba sendo, porque são muitas nomenclaturas, né? Muitas alíquotas, muitos zeros e vírgulas. E a gente vai vendo aí o quanto isso representa dentro das empresas em geral. Sim. Não, eu gostaria só de pontuar novamente o que o doutor falou, porque isso me deixou até pensativa sobre uma questão que o doutor bem pontuou. Que as pessoas, eu acho que de fato é uma coisa cultural nossa, de que a gente acha que a gente tem que fazer o máximo para não pagar imposto, ou pagar o mínimo possível, né? Porque a gente acha que o imposto ele é somente um gasto, né? Ele não é uma coisa que vai nos trazer benesses, não é uma coisa que vai nos ajudar de alguma forma, né? E aí, como o doutor bem pontuou, a questão das empresas. As empresas elas optam por um sistema ou até pela sonegação para pagar menos impostos e agora elas não conseguem usufruir de benesses que talvez teriam, né? E aí eu achei bem interessante essa questão, porque de fato eu acho que não é uma coisa que é tão divulgada assim, a gente não vê falando, até eu que sou do meio jurídico, né? A gente não vê os colegas comentando sobre isso, né? Na área tributária, tentando trazer essa informação que eu acho que precisa mesmo ser disseminada pela questão das pessoas entenderem, né, como que funciona o sistema tributário, o porquê que você paga imposto, o que que o imposto pode te trazer, né, de benefícios, como isso vai ajudar na sua empresa, e até a forma como você está trabalhando, como que você pode reaver impostos que você pagou indevidamente, como o doutor pontuou no começo da live também. Então, acho que hoje a live está de fato muito enriquecedora. É uma aula que eu estou aqui tendo hoje e eu acho muito interessante pontuar, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade em passar essas informações para a gente, porque eu tenho certeza que vai ser uma mudança de paradigmas daqui para frente. Eu espero que os empresários, né, entendam isso, que é necessário mudar, não só tornar o negócio digital, como a gente falou, vamos digitalizar, vamos tentar caminhos para obter mais receita, não é só isso. Né? A gente precisa entender o macro de um negócio, né, para entender também como que a gente tem que trabalhar de forma correta, trabalhar de forma que a gente possa usufruir do que o nosso sistema também oferece. E o sistema tributário, ele é número. Nós, operadores de direito, são poucos que gostam de números, trabalhar com números, né? Porque números são coisas exatas. No direito, depende. Verdade. Então, esse momento de trazer a realidade, de confrontar, não é nem afrontar, é um confronto que você faz com o empresário, com os colegas contabilistas, né? Respeitando a expertise de cada um deles, e com isso somar esforços. Vamos aqui, vamos analisar isso aqui, como que foi essa aquisição. Eu tenho um colega aqui, trabalha na área de construção civil, ele importa lâmpadas LEDs, né? Por que você não importa de uma importadora? Porque eu somei. Poxa, levanta a mão para o céu, se você ultrapassar o limite da MEI. Converte. São pessoas que têm medo de crescer. E no Brasil, a nossa carga tributária é tão alta, por quê? Não é só a corrupção de um lado, é do outro também, as brechas. Então, isso tudo vai se convalidando, né? Então, com isso, eu vou falar, então tudo bem. Ele sabe que a pessoa já tem essa benesse das presunções, tem o benefício da dúvida, só que fala assim, vamos jogar aqui, todo mundo só nega 30%. Ele joga isso no risco. Então, essa situação, ela é um tanto cultural. A gente tem que mudar essa situação.
de uma forma transparente, de forma cooperativa, entendeu? E essa mudança ela é uma mudança de formiguinha. Começa por um, começa por outro, começa por outro. Você pega as empresas grandes aí, de faturamento acima de 4 milhões ano, elas entenderam a regra do jogo. Pergunta se elas querem ficar na informalidade. Elas não querem porque elas sabem o risco que elas correm. Porque quando você contribui, você faz, você está fazendo recolhimento, você tem o direito de ir lá e cobrar. Todo imposto ele tem a sua contrapartida, para onde vai, como que é a sua divisão, quais são as finalidades. Se o ente que você está recolhendo, ele não está cumprindo com essas responsabilidades, cabe você a cobrar. Calma lá, eu paguei, está aqui, na lei. E eu digo, hoje, o empresariado, mais do que nunca, ele tem um dinheiro em caixa e tem uma situação aí que o governo não está retendo. Precisaria reter um pouco, segurar, porque o investimento que ele está fazendo na saúde é imenso. São coisas que nunca foi feito. Não estou defendendo uma pessoa, mas sim um modo de governo. Transparente, direto. Muita gente não gosta. O que mais que a gente pode estar trazendo aí de oportunidades? Gente, faz perguntas aí. Eu estou vendo só joinha, oizinho, tchauzinho, mas não vejo ninguém perguntando nada. Tá perguntando. Acho que é bom só pontuar também que não deixa de ser interessante, doutora, a questão do imposto de renda pessoa física, né? Que também teve uma dilação agora, né? Saiu essa semana também. Sim, teve uma dilação aí de 60 dias. Então, em vez de entregar agora dia 30 de abril, ficou para 30 de junho. E existem muitas pessoas que já entregaram. Até sair isso aí, parece que 6 milhões de pessoas já haviam entregue as suas declarações. Esse é o momento de você repensar, reanalisar, e se for o caso, até fazer uma retificadora, demonstrando, cooperando. Existem muitas oportunidades ali que você pode abater e você não sabe, entendeu? Alguns investimentos que fizeram, às vezes você não tem essa nuance, essa sacada, que você poderia estar se beneficiando ali também. Então, isso para profissional liberal, isso para autônomos e até mesmo para quem tem o desconto já diretamente na folha, né? O imposto retido. Existem ali, agora 2020, algumas nuances muito importantes ali que você pode declarar, por exemplo, um ganho de capital de até 20 mil e você não ser tributado. Entendeu? Existem ainda as viabilidades, quem adquire imóvel, comprou imóvel, vendeu um imóvel, ele tem 6 meses para fazer a aquisição de outro. Você fazendo desse lapso temporal, você não paga ganho de capital. Então, tem algumas coisas que é interessante observar também na pessoa física. Perfeito. E, normalmente, quando eu trabalho com empresariado, eu não consigo deixar de atentar para a pessoa física dele. Isso tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, que nós também prestamos consultoria lá. Quando faz o pacote aqui, eu já coloco os sócios, né, onde a gente vai fazer a declaração também. Observar como que vai ser, se vai ter um prolabore, se vai ser através de uma distribuição de lucros. E isso é uma coisa muito interessante que está começando agora a entrar na cabeça dos brasileiros. Quando você faz, eu recebo prolabore baixo, X, 2.000, 3, 4 salários mínimos, mas eu tenho uma distribuição de lucro, trimestral, semestral ou até mesmo anual. Isso vai depender muito da saúde financeira da empresa e a gente consegue, então, traçar um planejamento tributário, tanto do lado empresarial da PJ, como também dos seus acionistas ou dos seus sócios do lado das pessoas físicas dele. Perfeito. Então, acho que até para pontuar novamente, até a gente reiterar, como houve essa dilação de prazo, né, agora que a gente está aprendendo tanta coisa aqui, estamos hoje tendo essa aula com o Dr. Fabrício, é importante até rever, né, a declaração que se você já entregou a sua declaração, verificar direitinho, né, doutor, se tem alguma coisa a ser alterada, ou
procurar, de repente, um auxílio, né, uma análise de quem, de fato, já tem mais conhecimento, até para você verificar se há a possibilidade de você reduzir, de repente, um valor que você tenha que pagar, né, ou até você ter direito a ser restituído de algum valor, né? Então, é importante a gente fazer essa análise também, nesse sentido. E, enquanto empresa, eu acho que também é interessante essa questão que o doutor pontuou, de você fazer esse planejamento conjunto, né? Você já verificar também a sua empresa, você verificar como que você vai traçar essa questão de você retirar, né, o seu Prolabore, ver direitinho como é que você vai conseguir colocar tudo isso depois quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Então é importante você fazer esse planejamento. Eu acho que o que a gente sempre fala, que eu falo muito, as pessoas, a gente tem uma cultura no Brasil de que advogado só serve para entrar com processo, né, doutor? Advogado não serve para auxiliar no administrativo, não serve para ajudar a fazer consultoria. O pessoal tem muito essa mentalidade que advogado só serve para processo. E a gente briga muito pela questão, eu e alguns colegas, a gente fala muito disso, de questão de assessoria, né? Da importância de uma assessoria jurídica dentro de uma empresa, principalmente, né? Porque às vezes a gente verifica que falta isso, né? Falta esse apoio para que a empresa até consiga ter uma redução nos seus gastos, né? Melhorar o seu caixa. E a gente discute muito isso também com os colegas trabalhistas, né, previdenciários também, porque a assessoria, se for feita uma assessoria dentro da empresa, ela tem que ser macro, né? Em todos os sentidos. Né? Então, assim, é muito complicado, né? Nossa mentalidade, infelizmente, ela precisa ser alterada e eu espero que essa pandemia também sirva para isso, né? Para as pessoas entenderem a importância que tem tudo isso, de você fazer essa análise total, porque, infelizmente, as pessoas pensam só em meios de conseguir vender o seu produto, meios de conseguir ganhar dinheiro, né? Falar, eu preciso vender meu produto, eu preciso prestar meu serviço. Mas e depois que esse dinheiro entra meio que na sua empresa? O que você faz com ele, né? Como que você trabalha com ele? Né? O que adianta você ter um faturamento de, sei lá, 100 mil e tudo que você paga, tudo que você gasta, te dá um lucro final de 2 mil, né? Então a gente não sabe como trabalhar nesse Olha, sentido. eu sempre atuei na área de prestação de serviços. Um caso prático aqui. Eu tenho uma corretora de seguros desde 96. Uhum. E chegou em 2006, eu parei, analisei, eu falei, o lucro líquido da minha empresa, para daí tirar o meu Prolabore, porque até então eu não tinha nem somado o Prolabore, era de 4%. A telefonia me representava 52% de despesa. Eu cheguei a propor para o meu contador, na ocasião, eu falei, Ailton, muda aí, coloca, na época era telefônica, coloca a telefônica com participação societária de 52%. E falou, pô, você está de brincadeira tal. Na época eu não era operador de direito, né? Eu trabalhava com corretagem de seguros, onde eu fazia análise de riscos, fazia a consultoria na regulação do sinistro, né? E as vendas também de alguns produtos. E isso que me deu essa base com os números. Eu tinha me formado como corretor pela SUSEP, técnico contábil pela PECAP de 96. E aí a gente vai agregando a questão dos números, a questão de leis, instruções normativas. Aí, em 2006, nós fomos para os Estados Unidos, foi quando eu encerrei as atividades da corretora. Fomos para os Estados Unidos, abri uma empresa de consultoria lá. Ficamos lá até 2010, quando regressei. E aí fui fazer direito. Por quê? Eu quis ligar o técnico contábil com a expertise da área de securitário, do ramo de seguros, né? E quis aplicar o curso de administração que eu tinha feito lá nos Estados Unidos, em 2008, e aqui eu fui fazer direito. Então, juntando essa história de vida, você começa a fazer a aplicabilidade agora. Não adianta ter a teoria e não ter a aplicabilidade. Então, vamos agora. As coisas não são tão difíceis como pintam, elas são muito práticas.
porém ela vai necessitar, sim, de uma interpretação, de uma sistematização, entendeu? As empresas hoje, elas vivem na questão do oportunismo, a gente tem que mudar isso. Não é um produto de 5, você agora vai vender por 50. Ah, vou lucrar. Não, você tem tantos outros meios de recuperar e ter lucros muito mais lícitos do que usar esse subterfúgio. Ah, mas é dinheiro rápido. Dinheiro na empresa, o fluxo de caixa na empresa, em 60 dias, ele é rápido. Entendeu? Porque você aumenta, eu vendi um, é como se tivesse vendido 10. Meu, não é. Você não vai vender. Você vai ficar parado, você vai queimar sua marca, vai queimar sua empresa. Você é passível de levar uma multa, de ter estabelecimento fechado, suspenso. O risco é muito grande. Então vamos analisar. E outro ponto que você tocou, que eu não tinha falado, sobre a viabilidade e a possibilidade de fazer a recuperação do lado da previdência empresarial também. É uma coisa muito pouco difundida. Hoje os empresários recolhem a contribuição patronal e tem também a mensuração dos riscos, né, de cada segmento, cada empresa. Então é uma questão de analisar também como que está a saúde financeira, se ela está pagando 1,5, 2 ou até 3 vezes o que era de devido dos riscos, né, empregatícios, e fazer essa recuperação. Essa recuperação você pode sentir de imediato, porque conforme você faz a aplicação, você já pode pedir a compensação, de forma totalmente administrativa, sem necessidade de ajuizar uma situação. Isso é muito bacana, tem surtido muito efeito, tem socorrido muitas empresas, mesmo aquelas que já têm uma saúde financeira legal. Só que ela, por um desconhecimento, está pagando, está recolhendo uma contribuição, sendo que ela não precisaria estar recolhendo aquele prêmio. Ela poderia recolher um prêmio bem mais reduzido. Sim. Isso até como o doutor pontuou, como é uma questão administrativa, é sempre mais rápido, né? Porque, infelizmente, a gente depender do judiciário ultimamente não está fácil, né? Apesar de nós vermos que agora, nesse recesso, eles estão também trabalhando, né? Pelo menos os números que eles têm mostrados, né? Para a gente aí de prestação de contas aí toda semana. E, de fato, eu tenho visto que meus processos têm andado, né? Por mais que os prazos estejam suspensos, né? Eles estão trabalhando, então vai desafogar um pouco, mas sempre vai continuar. Eu acho que a mentalidade ainda precisa ser trabalhada nesse sentido, mas eu acho que usar a esfera administrativa, ainda mais referente a essas questões, ela é uma esfera rápida, né, doutor? Não é uma esfera... Não, está uma velocidade enorme, entendeu? Enorme. Ainda não está implantado essa sistemática no INSS digital, porque são outras plataformas. Mas no teu caso, por exemplo, como advogada previdenciária, eu tenho certeza que você está tendo pareceres muito rápidos também em andamentos no próprio INSS digital. Sim. Agora que eles estão aprendendo a trabalhar com essa ferramenta. Eu até agora não entrei com nenhum processo pelo INSS digital. Eu não sei nem como que faz a esquematização dos documentos, que eu sei que é um formato próprio. Pipoca aqui no meu sistema 8, 9 publicações de andamentos ou de publicações que está saindo. Nesse momento que estão trabalhando remotamente, o judiciário está dando decisões rápidas, que antigamente levava 1 a 2 semanas para ele apreciar, não está indo nem para a conclusão. Está na conclusão de manhã, já está com a decisão à tarde. Porque o serventuário, eu acho que estão querendo colocar tudo em dia. Eu estava conversando com um colega nosso ontem, ele falou, estou cumprindo prazo. Eu falei, para! E os funcionários estão com prazo suspenso, então você pode ir agilizando, fazer as coisas e tal. Não quero. Então, tudo bem. É um direito que assiste, não vou tirar a razão dele, mas você tem que analisar as regras do jogo, justamente para você também não se antecipar. Ficar mostrando toda hora para o pessoal que você está com 7 copas na manga, daqui a pouco ninguém quer jogar com você. Acho que a gente precisa analisar a urgência, né? De repente é uma situação que vai trazer uma necessidade, né, premente ali, que quanto antes você peticionar vai resolver,
né? Então, tudo bem, a gente vai trabalhando, ainda mais agora no INSS, como eles estão trabalhando bem, pesado mesmo. Quase todos os dias eu recebo algum andamento dos meus requerimentos. Então, assim, tem coisa que já vai auxiliar se eu apresentar a documentação que eles querem. Né? A gente tem umas decisões novas aí, umas previsões novas de análise remota, né, de perícia e tal. Então, para a gente, o quanto antes a gente resolver, ajuda o cliente. Né? Então, tem coisas que a gente precisa analisar. Mas eu acho que a gente ter essa noção da importância de usar a esfera administrativa e saber que a gente pode usar a esfera administrativa nesse sentido, como o doutor bem contou, é, é importante, porque, como o doutor colocou, é um retorno rápido que a gente tem, né? Talvez desafogue a empresa que está precisando de um caixa, se for o caso de reaver algum valor, né? Talvez alguma coisinha que a gente altere já vai ajudar a empresa também lá na frente, com relação a recolhimentos, né? Então, acho que é muito importante e eu acho que a live foi bem interessante nesse sentido, porque trouxe a importância de você buscar essas informações referente à esfera tributária, que a gente muitas vezes não se importa muito, e de trazer também esse interesse, né, doutora? Agora, acho que fomentou esse interesse das pessoas em analisar os seus próprios negócios, né? Então, peraí, vamos sentar, vamos ver o que eu estou pagando, vamos ver o que eu estou fazendo aqui, se eu preciso de um auxílio, eu vou buscar, né? Então, acho que é importante deixar essa mensagem que o doutor passou para a gente. Eu gostei muito da live. Se o doutor quiser acrescentar mais alguma questão, fique à vontade. Acho que a questão é, informação nunca é demais, conhecimento é uma coisa que nunca vão te tirar, entendeu? E a gente sempre tem a aprimorar. Eu sigo isso na minha vida, fui começar a fazer direito aos 36 anos, me formei aos 40 anos, e eu acho que é por aí que a gente tem que estar fazendo as coisas, de forma transparente, direta, o sim é sim, o não é não. Claro que tem muitas coisas que vai depender de uma série de análise concreta, mas eu acho que a gente tem que partir. As empresas têm essas janelas de oportunidades, recuperação de tributos pagos indevidamente, redução de recolhimentos, isso tudo forma e fortalece o fluxo de caixa para ela suportar esse período. Essa live teve a visão mais focada no empresariado e dos empregadores, né? E eu coloco à disposição aí para quem tiver dúvida, faz as perguntas, depois você me passa e a gente vai respondendo, conforme for o caso. Não sei se essa live ficou gravada ou não, mas espero poder estar trazendo aí, espero ter trazido aí, acendido uma luz, ou trazido uma luz no fim do túnel aí para vocês seguirem aí. Existem N oportunidades. Senta, Sim. conversa, entendeu? Vamos analisar. Me coloco à disposição aí do que a senhora precisar, viu? E agradeço de coração pelo convite, pela fazer essa live. Eu que agradeço, sem dúvida, acho que foi uma aula para todos nós. Eu vou deixar a live salva sim, para o pessoal assistir e vou até divulgar também para quem não conseguiu assistir, porque eu acho que vai trazer uma luz mesmo, uma luz no fim do túnel. A gente está precisando, acho que em todas as áreas que a gente conseguir auxiliar. E esse, de fato, é o meu intuito essa semana e semana que vem com as lives que eu tenho convidado outros colegas também para trazer uma luz, né, para todo mundo, porque de fato a gente vive um momento complicado e qualquer auxílio que a gente conseguir, eu acho que vai contribuir na vida de todo mundo. Então, doutor, muito obrigada mesmo por ter participado, muito obrigada por ter trazido essas informações, que eu acho que são muito importantes. E como não teve nenhuma pergunta até agora, eu acho que ficou bem claro, né, tudo que o doutor expôs. Mas, de qualquer forma, o doutor ficou à disposição. Se restar dúvidas, o pessoal vai mandando, eu encaminho, o doutor vai respondendo, né? Então, muito obrigada de verdade, doutor, por ter participado. Fico muito feliz, né? Aprendi muitas coisas hoje. E espero vê-lo outras vezes aqui, trazê-lo outras vezes aqui para a gente discutir outras questões, porque eu tenho certeza que irão enriquecer bastante aqui o pessoal que me segue e todo mundo que assistir. Então, muito obrigada, doutor. Tenha um bom dia, né? E espero que a gente consiga passar por essa situação logo para
para retornar às atividades aí, não da forma que era, porque eu acho que não teremos mais, né, a nossa realidade antiga, né, uma nova realidade, uma nova visão, mas com certeza será eu acho que tiraremos coisas positivas disso tudo. Então, muito obrigada de verdade, doutor. Eu só tenho a agradecer. Gratidão hoje e sempre. Obrigada. Obrigado. Pessoal, Tchau. só lembrando que hoje à tarde temos outra live, tá, com o Dr. Rui. A gente vai conversar um pouquinho sobre direito do consumidor à tarde. A gente vai Então, falar sobre as questões de plano de saúde, direito do consumidor no geral. Então também vai ser, eu acredito que vai ser muito importante, então espero todo mundo. E então, por enquanto, um bom dia e à tarde nós voltamos a nos ver. Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, obrigado pelo convite, pela presença de todos. Obrigada. Tchau, tchau.